que é que habita na tua fé? Aquilo com que cresci, que é acreditar que o amor é mais forte do que o ódio. E que o amor pode ser incondicional. O amor é mais difícil e precisa de fé, mas é mais poderoso. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. O meu convidado cresceu numa família católica de classe média, em Setúbal, com os pais, os 3 irmãos e a avó. Mas as desigualdades sempre o incomodaram. Já contou que nos anos 70 e 80 assistiu à miséria, mesmo à porta de casa. Teve colegas que não comiam, viviam em barracas e recorriam à prostituição para sobreviver. Isso terá moldado em si a vontade de ajudar a construir um país com mais justiça social, igualdade e inclusão. Falo de João Costa, atual diretor da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva, que aprendeu a ler sozinho e sempre soube, desde muito cedo, que queria ser professor. E enquanto os outros miúdos jogavam à bola na rua, ele ia para a escola acompanhar a mãe, que era professora. João preferia os dicionários à bola e, por isso, nunca foi de dar pontapés na gramática. O pequeno João metia-se em tudo, nos escoteiros, no teatro, nas manifestações, fez rádio no tempo das rádios pirata e tantas outras coisas. Na verdade, João contou-me que se metia em tudo quanto podia para estar ocupado. As múltiplas atividades e o workaholismo foram desde cedo um escape para uma depressão que vem desses tempos. Como se convive e se vai superando uma doença que o acompanha há uma vida quase inteira. Vou querer perguntar-lhe porque nunca é demais falarmos e normalizarmos as questões da saúde mental que permanecem associadas a algum estigma. Com um percurso feito na academia, enquanto professor catedrático de Linguística na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, João Costa foi parar à política sem nenhum passado nas Jotas. Fez parte dos governos de António Costa, desde a Geringonça, e chegou a ser nomeado em 2022 Ministro da Educação, cargo que ocupou até 2024. E já fez saber que não guarda saudades desses anos, que assinala como tempos duros à frente de uma pasta pesada, a educação. João Costa garantiu-me que não quer fazer da política uma carreira, mas recorda os tempos da Geringonça como uma fase entusiasmante. O bichinho da política não é como o bichinho do teatro? Quando se pega, não é para sempre? Vou perguntar. E já agora, enquanto Ministro da Educação, que erros não voltaria a cometer? O que tem pena de não ter feito e de que mais se orgulha de ter assinado? Recentemente, João Costa manifestou publicamente o seu repúdio pelo facto do PSD e CDS-PP terem dado entrada de 2 projetos de resolução na Assembleia da República a pedir que o Governo retire das escolas o Guia para a Igualdade de Género e Inclusão nas escolas. O Guia Direito a Ser nas escolas foi lançado em 2023, quando ainda era Ministro da Educação, e pretendia garantir no espaço escolar o respeito pela diferença e a prevenção de comportamentos de ódio, de segregação, de homofobia e transfobia. Vou querer que João Costa me fale melhor desse guia, como foi recebido nos espaços escolares e que escola inclusiva ambiciona para Portugal e para o mundo, já que é também o atual presidente do Comitê de Políticas Educativas da OCDE. E que desafios o país, a Europa e o mundo enfrentam nesta era de Trump. Posições ultraconservadoras que poderão fazer escola na Europa e provocar o contágio de mais países. Sobre isto, importa dizer que conheci João Costa no final do ano passado, quando me desafiou a apresentar a sua obra Manifesto pelas Identidades e Famílias Portugal Plural. Um livro urgente, necessário, profundamente empático e humanista, numa voz calma e lúcida para criar diálogo,
dissipar zangas, ódios e preconceitos para quem o souber ler e escutar com atenção e coração. Ainda temos um caminho longo pela frente para um país mais justo e em que a igualdade e a liberdade se cumpra para todas as pessoas, independentemente da sua cor de pele, identidade de género, orientação sexual, classe social ou origem. Mas este manifesto de João Costa ajuda a esclarecer muitas ideias inquinadas e aponta para um mundo que não olha para o outro, para a diferença, como uma ameaça ou inimigo. Para isso, João Costa acredita no poder da educação e da arte para a inclusão, assim como o poder da escuta e do diálogo. E continua a sublinhar em boa voz que a escola neutra não existe nem nunca existiu, mas que na educação importa ensinar sobre a sexualidade, sobre cidadania, sobre o respeito pelo outro, a pluralidade de identidades e os valores da igualdade. Sobre este ponto de vista, estamos a avançar para trás na educação? Vou também perguntar. O espaço escolar arrisca-se a ser um lugar de discriminação e bullying se o guia O Direito a Ser nas Escolas for colocado na gaveta? O que é que importa fazer e quem mais sofrerá com estas decisões? Quero falar ainda da sua relação com a fé, enquanto cristão e católico praticante até há muito poucos anos, o que originou a profunda crise de João Costa com a Igreja Católica. E que mais? Sei que João Costa tem uma característica que irrita as pessoas que o rodeiam. Não se consegue concentrar a fazer só uma coisa e tem sempre a atenção dividida. Eu também. Sei também que é um leitor voraz e compulsivo que devora ficção e poesia como pão para a boca, sobretudo os contemporâneos, mas também gosta de policiais para esvaziar o cérebro. Consta que trabalha quase sempre a ouvir música, que é um apaixonado pela praia, pelo teatro, que tem boa mão para a cozinha, que faz doces conventuais de fazer lamber o prato, que maravilha, e gosta muito de se perder nas horas a conversar ou a fofocar com as suas amizades. Porque o que é que seria da vida sem uma boa fofoca? Ou como dizem os brasileiros, sem um babado. Não sei se vão surgir desta conversa muitas fofocas ou babados, mas certo é que assunto não nos vai faltar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, João Costa, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, obrigado pelo convite. Como fã deste podcast, é uma honra para mim estar aqui contigo. Obrigado por teres vindo. E vamos saltar juntos? Vamos a isso. Bora. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Comecemos pelo estado das coisas no país e no mundo. Em primeiro lugar, falo desta notícia recente. O PSD e o CDS já fizeram saber que querem que seja retirado das escolas o Guia Direito a Ser nas Escolas, que foi lançado em 2023 pela SIG e pelo Ministério da Educação, quando ainda eras Ministro da Educação. Um guia destinado a docentes e não docentes para uma escola mais segura e inclusiva. Eu pergunto-te o que é que está em causa com essa retirada do guia, quem é que vai afetar? Bom, o guia chama-se Direito a Ser e logo a vontade de retirar um guia que se chama Direito a Ser encerra, ao meu ver, uma vontade de que alguns não possam ser na escola. Não possam ser como são. Não possam ser o que são, que tenham que viver escondidos, que tenham que viver como vítimas do gozo, do bullying. Nós sabemos, eu dialoguei muito e trabalhei muito enquanto estive em funções no governo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e nós sabemos que uma das principais causas de bullying nas escolas é o bullying homofóbico. Sabemos que há muitas crianças, jovens sobretudo, que se não for na escola
não têm uma capacidade de encontrar um adulto que os acolhe na sua singularidade. E, portanto, estamos a falar de um material de apoio para os adultos e que, quando ele foi produzido, aliás, é um trabalho conjunto entre a Comissão de Cidadania e Igualdade e a Direção-Geral da Educação, eu estou muito confiante que o Governo não vá seguir esta resolução na medida em que um dos atuais secretários de Estado era o Diretor-Geral da Educação na altura, portanto foi também corresponsável pela produção deste guia. Recordo a intenção da revisão da disciplina de cidadania por parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, portanto coloco reticências. Achas mesmo que este guia, por vontade do Primeiro-Ministro, não vai ser retirado das escolas? Eu felizmente na altura ouvi um Primeiro-Ministro a cavalgar as ondas que hoje vemos com uma expressão imensa nos Estados Unidos, que ouvimos recorrentemente do lado do CDS e que ouvimos muito da parte do Chega. Aliás, quando este guia é publicado, a única contestação que tivemos foi na Assembleia da República por parte da deputada do Chega, da Rita Matias, dizendo um chorrilho de coisas que não estavam sequer no guia, e eu tive na altura, aliás, a oportunidade de relacionar a intervenção dela com a necessidade das escolas também fazerem formação em literacia mediática, para não termos jovens e adultos que ouvem um tweet daquelas pessoas e acreditam no que é dito. Esse é um dos problemas também da democracia, claro. Exatamente. Na altura, eu acho que o meu sucessor, o Ministro da Educação, teve uma posição muito mais ponderada do que o Primeiro-Ministro. Isso deixou-me com alguma esperança de que aquela coisa das amarras ideológicas e tudo que foi dita pelo Primeiro-Ministro não tenha seguimento no Ministério da Educação. Deu um passo atrás quanto a isso. Eu acho que aquilo que me pareceu foi que o Ministro foi um bocadinho apanhado de surpresa, não sei, estou a especular, mas preocupou-me que acho que aquilo foi num congresso do PSD, foi a intervenção mais aplaudida e, portanto, isto mostra que, de facto, estamos a risco de voltar atrás na construção de uma escola que é também promotora da defesa dos mais vulneráveis. Tu perguntavas quem é que fica pior. Quem é que fica pior? Quem fica pior? Sem este guia de inclusão, que passa ideias de inclusão para a comunidade LGBTQIA+, dá ideias sobre o que é a identidade de género e quem fica pior são aqueles que já estiveram pior muito tempo, muitos anos, muitas décadas, que são aqueles que têm que viver no silêncio porque senão são humilhados. São aqueles que têm que sentir culpa por causa da sua identidade ou da sua orientação sexual, porque não se pode falar. O que está aqui em causa é a promoção do silêncio e a promoção de uma visão de normalidade como se os outros fossem anormais. E normalizar o bullying contra estas comunidades. Sem dúvida. Em Portugal, por exemplo, recordo que em Portugal, por exemplo, 74% das pessoas disseram ter sofrido bullying na escola e ter sido ridicularizadas, gozadas, insultadas ou ameaçadas pelo facto de fazerem parte da comunidade LGBTQIA+, e isto vem do relatório dado a conhecer o ano passado pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a FRA, que responde perante a União Europeia. Sim, e portanto, perante dados, porque nós muitas vezes agora parece que a palavra ideologia é um insulto, não é? Dizem assim, isso é ideologia, como se dizer isso é ideologia não fosse também uma afirmação ideológica poderosíssima. Mas vamos olhar para as evidências e vamos decidir baseados em evidências. Se aqueles deputados que apresentam este projeto de resolução entendem que silenciar o bullying é uma boa medida, é bom que olhemos todos para estas propostas e que saibamos com que pessoas é que estamos a interagir. São pessoas que acham que legitimar o bullying é uma coisa boa. E estas crianças existem, com esta diversidade de orientação, de identidade, estas crianças existem, estão nas escolas. Claro que existem e sempre existiram, só que foram invisíveis e tornadas invisíveis durante muito tempo, com todo o sofrimento que isso acarretou. O que é que respondes ao chavão mais extremista e ultraconservador, deixem as crianças em paz? Eu digo, nem sei muito bem o que responder, mas aquilo que eu digo é, deixem as crianças em paz, vamos então deixá-las em paz para serem o que são. E essa é a grande dificuldade. E há umas que não devemos deixar em paz, que são as que promovem o bullying.
essas é que não devem ser deixadas em paz, não no sentido de serem perseguidas, mas no sentido de serem educadas. Serem educadas para perderem os seus medos, porem-se no lugar do outro e perceberem que aquele que muitas vezes eles em casa ouvem retratado como alguém que não é merecedor de respeito, é também merecedor de respeito. Portanto, sim, deixem as crianças em paz para elas serem o que são, para elas terem a capacidade de se expressar, para elas perderem o medo da sua identidade e não deixemos em paz todos aqueles que promovem o ódio, porque esses precisam mesmo da nossa intervenção. E a escola deve ter esse papel? A escola tem como função uma formação em muitas frentes. Isso está previsto na nossa Constituição, está previsto na nossa Lei de Bases do Sistema Educativo. A escola é o lugar onde promovemos conhecimento, como é evidente, é onde vamos aprender a ler, a escrever, geografia, física, química, mas é onde também nos vamos sociabilizar, é onde nos vamos desenvolver como pessoas esclarecidas, com uma cidadania ativa, como uma pessoa que não engole como verdade tudo aquilo que é apresentado. E muitas vezes a crítica à cidadania é isso é doutrinação. Não, não é. É a apresentação de dados, é o fomento do debate também em contexto escolar, para que depois cada um de nós, enquanto adulto, possa tomar as suas opções e seguir as suas convicções, mas que seja com base em evidências e não com base em chavões, em percepções, em ideias pré-concebidas. Em preconceitos. Exato. A escola, quer dizer, podemos pegar nos mais variados exemplos. Pensar, por exemplo, que já sabemos hoje pelas ciências que não existe raça. Mas foi preciso haver cientistas que mostram isto. E se eu não estudar ciências, eu posso acreditar que existe raça na espécie humana. Como podíamos acreditar que quando chovia eram as nuvens que estavam a chorar ou qualquer coisa. A escola serve para nos dar o conhecimento científico para nós podermos construir as nossas opiniões. O que vemos nestas áreas é que o conhecimento científico ainda irrita algumas pessoas. Incomoda. Certas ideologias? Certos preconceitos, certas convicções, não sei, acho que há medo sempre. Há medo de quê? Medo da diferença. Que é uma coisa que perspassa os tempos. E é parece uma coisa que agora, normal. E parece que esse medo que se está a sentir outra vez na Europa e também muito nos Estados Unidos, agora com Trump no poder, que medo é esse? Repara, o medo do diferente é normal. Nós somos mesmo assim. Eu costumo usar uma imagem que é se este estúdio onde estamos a gravar estivesse completamente às escuras e tu punhas-me aqui completamente às escuras, eu, como sou coxo, tenho que andar com a ajuda de uma bengala, e se eu ouvisse um barulhinho que me parecesse assustador, eu provavelmente instintivamente levantava a bengala a defender-me e podia ferir alguém que estivesse aqui. Se me acendessem a luz, eu poderia eventualmente ver que o tal barulhinho vinha de um passarinho bonito que estava numa gaiola aqui dentro do estúdio. O desconhecimento assusta. O desconhecimento assusta e isso é normal. O que nós temos que ter é instituições e caminhos para nos acenderem a luz. E a escola é esse lugar onde as luzes se acendem, onde através do conhecimento nós vemos melhor, vemos com mais clareza. Na ausência de conhecimento, o medo é alimentado. Tens uma frase que costumas repetir, até perante estes medos, dizes, não existe escola neutra. Sim, há um movimento que cresceu muito nos Estados Unidos, no Brasil de Bolsonaro, que vai tendo diferentes nomes. No Brasil era a escola sem partido. E agora com Trump, volta a essa também, lógica. Aliás, nós vemos estes projetos de resolução do PSD e do CDS aparecerem 2 semanas depois de uma ordem executiva de Trump que retirou guiões das escolas de apoio aos professores para a diversidade e para o apoio também ao combate ao bullying homofóbico nos Estados Unidos. Portanto, é exatamente igual. A cartilha é a mesma e o PSD e o CDS-PP estão a repetir a cartilha de Trump? Estão. Não me surpreende muito no CDS, em algum CDS, devo dizer. Há pessoas no CDS que são muito razoáveis nesta matéria,
Tenho muita pena de ver o PSD a ir por aqui, mesmo muita pena. Porque é um partido que, sendo centro-direita, foi tendencialmente um partido moderado e que não pôs em causa a igualdade, pelo menos a igualdade de género entre homens e mulheres, e que foi fazendo também o seu caminho na aceitação e na normalização das diferentes orientações sexuais. Portanto, tenho pena de ver uma parte do PSD ceder a esta agenda. E a guinar mais à direita. Guinar à direita, exatamente. Se é por eleitoralismo, se é para pescar o olho a alguns eleitores, se é por convicção, não sei. Então olhas para este governo de Montenegro com um olhar, com algum retrocesso? Eu acho que o governo, vamos lá ver, este governo... Estou aqui a fazer uma ligação. O governo tem de tudo, não é? Acho que é um governo que tem pessoas mais ponderadas e pessoas menos ponderadas, como qualquer governo, como também os governos de que eu fiz parte. Exato. Faz parte. Os governantes são pessoas. Acho que tem havido, em alguns momentos, sobretudo por parte do Primeiro-Ministro, algumas cedências, umas mais subtis, outras menos subtis, no discurso, a umas agendas que são muito próximas da extrema-direita, não é? Algumas declarações, o que ele fez numa associação entre criminalidade e imigração, nas medidas relativas ao acesso ao SNS por parte de imigrantes. Portanto, são sinais preocupantes, para mim muito preocupantes. Quanto à disciplina de cidadania, como falámos. Na disciplina de cidadania. Mas quanto a isso, ele afirma essas ideias, mas depois dá o dito pelo não dito, não foi bem assim. Pois, eu acho que são pescadelas de olho. São pescadelas de olho à extrema-direita. São pescadelas de olho àquele eleitorado. Aliás, o Chega tem duas bases de recrutamento. Tem a base de recrutamento, que são aquelas pessoas indescritíveis, como temos visto até nas últimas semanas, mas também tem uma base de recrutamento que são os desvalidos do PSD. Ventura, por exemplo. Ventura, a começar por ele, exatamente. Saiu do PSD, não é? Exatamente. Portanto, isso eu acho que devia inquietar o próprio PSD e certamente não tem nada a ver com o PSD de Sá Carneiro. Pois. E o PSD está cada vez mais refém do Chega? Está a engordar as fileiras do Chega com essas medidas e ideias? Eu espero que não. Eu sou um otimista e espero que isso não aconteça e que as coisas e que o Chega já tenha atingido o máximo do seu crescimento e que as pessoas comecem a ver a grande fraude que tudo aquilo é. E estes casos recentes de vários casos atos criminosos de repara, pessoas ligadas ao Chega estão a fazer as pessoas que votaram, 1,5 milhão que votou no Chega, a acordar de um sono profundo? Não sei se isto belisca o eleitorado do Chega. É a grande questão, acho que não sabemos, acho que é mesmo a grande questão. Se é Agora, põe a nu a hipocrisia daquele partido e, quer dizer, nós já sabemos, já vimos notícias dizendo que um quinto daqueles deputados que estão na Assembleia da República têm ou já tiveram problemas com a Justiça. E não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar, em alguns casos, de violência doméstica, estamos a falar, deste caso agora, de pedofilia, estamos a falar de roubo, de corrupção, portanto estamos a falar de tudo aquilo que eles dizem que estão lá para limpar. Eles estão lá para limpar Portugal de tudo isso. Portanto, ninguém está imune de ter no seu partido um criminoso, mas há um moralismo ali que é desmascarado e há eu diria uma percentagem muito expressiva sentada naquela Assembleia. Eu li pessoas escolhidas por André Ventura, que agora diz nós resolvemos logo isto, mas não é bem assim, porque ele sabe todos os outros que ainda lá estão. Ele simplesmente reage ao que aparece nas notícias. Tu lançaste há uns tempos o livro que tens aí à tua frente, Manifesto pelas Identidades e Famílias, Portugal Plural. Tu tens sido uma voz cada vez mais próxima e defensora da comunidade LGBTQIA+. Sentes-te próximo desta comunidade? Sinto próximo eu gostava, deixa-me ser um bocadinho lírico, que eu gosto de ser. Eu gostava que não precisássemos de falar de uma comunidade LGBT.
porque a comunidade devia ser só uma, é a comunidade em que estamos, em que todos têm direito a ser novamente e a estar como estão. Mas não estamos nesse ponto. Mas não estamos ainda nesse ponto, e portanto sinto-me próximo, por um lado, pelo reconhecimento de tudo o que ainda está por fazer, pelo reconhecimento de um trabalho muito grande feito por esta comunidade, para que hoje seja mais fácil as pessoas serem quem são, num país que ainda é desigual. Uma coisa é Lisboa, outra coisa são outros pontos do país. Sinto-me próximo enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Eu gosto de amar pessoas, não me interessa se são homens, se são mulheres, e acho que é assim que devemos ser todos nós, e devemos ser todos respeitados naquilo que quisermos ser. E portanto, infelizmente ainda é preciso falar de uma comunidade. Acho que estas letras todas também não nos deviam fazer falta, porque nós não somos rótulos, nós somos indivíduos, nós somos pessoas com emoções, com razões. Por outro lado, dão lugar a pessoas que, se não fossem nomeadas, ou não poderia ser reivindicado as características e as necessidades de cada uma das pessoas da sigla. Não é? Foi preciso retirar da invisibilidade. Foi preciso retirar da invisibilidade. E vai sendo sempre assim. Repara, hoje, em certos circuitos, a questão da homossexualidade, da bissexualidade já vai sendo aceita. O grande foco agora é o que pessoas tem trans. transfobia, as pessoas trans, não é? Eu até narro isto neste livro. Eu, a dada altura, sou chamado a legislar para a proteção de jovens trans. Era uma realidade que eu desconhecia completamente. E certamente também tinha os meus preconceitos. E as minhas... E eu tinha 2 caminhos, ou 3, ou dizia, eu não sei nada disto, portanto fico de fora, ou ia legislar com todos os meus preconceitos, e aquilo que eu quis fazer foi conhecer. E chamei ao Ministério na altura pais, professores, jovens trans, uns que tinham experiências positivas em escolas, outros que tinham experiências negativas, para conhecer. E o conhecimento, voltamos ao mesmo, o conhecimento traz proximidade, a proximidade traz empatia, e a empatia traz capacidade de nos pormos no lugar do outro. E fez-te perceber também sobre ti e sobre olhar para o mundo. Sim, claro, nós questionamos, quando nós olhamos para o outro, também nos questionamos a nós próprios e percebemos onde é que estamos, onde é que estivemos, onde é que queremos estar, e também os caminhos que temos a percorrer na nossa própria vida. Tens aí o livro à tua frente, que foi lançado como resposta a um determinado livro, não é? Um determinado livro com um nome parecido. Com um nome parecido. Chamado Identidade e Família. E escreveste esse livro de supetão? Ele foi escrito em 2 noites, por acaso. Uau. E foi um livro... Ele nasce numa viagem de avião com uma amiga, íamos para uma reunião na OCDE. Aliás, tu és muito produtivo nos aviões, já ouvi dizer que lês muito, escreves muito. É verdade. É aquele espaço em que ainda estamos com o telemóvel desligado e dá para muita coisa, não é? Também durmo muito em aviões. Eu que tenho problemas de sono, se eu tivesse um simulador de voo no meu quarto, dormia perfeitamente, que eu durmo maravilhosamente. Já deve haver isso. Deve haver, certamente. Um sonzinho de avião. Sonzinho de avião. Eu durmo profundamente nos aviões, como não durmo em mais lado nenhum. A cama tinha que tremer um bocadinho. Umas alturas de turbulência. Mas tinha sido feita a apresentação daquele outro livro pelo Pedro Passos Coelho, e o debate que surgiu a seguir a isso, com o Paulo Otero a defender o Estatuto da Dona de Casa, e Pedro Passos Coelho a falar da sovietização do ensino, e aquilo ia nessa conversa, nesse avião, e disse assim, dá-me vontade de escrever qualquer coisa, porque tudo bem, todas aquelas opiniões, e aquele livro também tem alguns textos que não me chocam minimamente, devo dizer. Me lembro do texto da Manuela Yanes no livro sobre a proteção das crianças e os direitos das crianças, um texto muito, muito interessante. Mas eu pensei, há um momento em que ou nos calamos ou também fazemos chegar outras vozes. E foi isso que me motivou. O Daniel Oliveira, quando apresentou o meu livro no primeiro lançamento, disse que este livro era um desabafo. E é de facto um desabafo que surgiu nessa sequência. Queres ler um bocadinho
para um breve espreitar do que vai aí dentro. Sim, vou ler aqui de um capítulo. O livro tem várias partes, não lhe chamo capítulos, porque ele é muito pequenino, e há uma parte que é sobre a empatia. E eu vou ler um excerto disso. E a importância de distinguir o que é simpatia de por aí. empatia. Vamos. É por aí. Quando fiz a primeira comunhão, ofereceram-me um postal com uma oração. Senhor, faz com que os maus sejam bons e os bons sejam simpáticos. Por razões diversas, gostava daquela simplicidade de uma forma que demorei algumas décadas a entender em plenitude. Hoje acrescentava-lhe uma linha. Faz com que os simpáticos sejam empáticos. Ou talvez abreviasse tudo numa só prece. Faz com que os maus sejam empáticos. A simpatia é unilateral. Simpatizo com este ou com aquele porque me faz bem, me faz sentir feliz, porque encontro traços com que me identifico. A simpatia é simpática, mas pouco exigente. A empatia remete-nos para outro patamar. Obriga a conhecer e convida-nos a tentar interpretar a realidade pelo olhar do outro. Para isso, tenho de vencer a unidirecionalidade da simpatia e meter-me lá no lugar dele. A empatia requer que a identidade se multiplique em identidades várias. A minha identidade tem de se anular, nem que seja momentaneamente, para que a identidade do outro se concretize na minha forma de ver o mundo. Muito bem. Uns acharam, outros não. E eu pergunto-te como é que está a tua relação com a instituição católica e com a tua fé. Com a minha fé está ótima. Não tenho. Está muito bem, obrigado. Está muito bem, obrigado. Quer dizer, sou claramente cristão por muitas razões. Há a razão de ter crescido numa família cristã, mas há depois a fase da consciência e da escolha, não é? E numa fé dialética que eu tenho, de eterno questionamento de tudo. Tenho estado um bocadinho, não vou dizer zangado, um bocadinho triste com a instituição Igreja, em que eu participei muito, tive grande envolvimento através até das minhas funções no escotismo. Também quando comecei a mexer em alguns dos temas de que já falámos aqui, ter tido reações que me foram dirigidas de uma enorme violência. Por parte da instituição? Não vou dizer da instituição, vou dizer de algumas figuras da instituição. Algumas figuras com força lá dentro? Com força. E, sobretudo, eu tenho um padre muito meu amigo, que uma vez me disse, a igreja é como a Arca de Noé, tem lá os animais todos, os bonitos, os feios. Mas tem responsabilidade, não é? Tem responsabilidade e a mim entristece-me, acho que a palavra é mesmo triste, ver que há uma parte muito vocal, que até pode ser minoritária, mas que não é contrariada. E há momentos em que o silêncio é cúmplice. O grande abanão, para mim, foi uma mesa redonda em que eu estive, salvo erro, em 2017, com o Bispo do Porto, com o Dom Manuel Linda, sobre igualdade de género e educação, e em que eu saí de lá a pensar, se esta é a voz da instituição, eu tenho de perceber qual é o meu lugar. E pronto, e por outras... Foi a partir daí começou sim, uma zanga gradualmente. Eu não vou falar de zanga, vou falar de tristeza. E desconforto, desconforto, mágoa. Alguma mágoa, alguma consciência de uma incapacidade de ser agente de uma mudança também nessa instituição. E pronto, eu tenho assim... Tenho ali um lado que eu espero que isto passe, porque há uma dimensão de comunidade em que eu fui muito feliz. Portanto, as vozes mais conservadoras da Igreja, como sabes, são as vozes até agora mais no poder. É a chamada Igreja Velha, que Daniel Sampaio chama assim. São muitas delas têm estado no poder em Portugal mais ou menos, e no mundo. Quer dizer, eu acho que nós neste momento temos um Papa maravilhoso, que irrita muita gente na própria instituição. E eu espero que quem venha a seguir seja da mesma linha, para ir introduzindo, no fundo, voltando às bases do cristianismo. Eu acho que é o que está aí em causa. A questão dos abusos na Igreja também agitaram e afastaram-te um pouco da instituição. Sim, como foi gerido? Sobretudo as reações dos bispos, de alguns bispos logo a seguir,
para mim foram muito pesadas, foram muito difíceis de processar. A tal falta de empatia. Completa. Muito gerido como... E cumplicidade, não é? Em alguns casos, sim, sabe-se disso. Sim, mas ali o que eu vi foi, para alguns, isto era um problema comunicacional, não era um problema da vida daquelas vítimas. E, como sabemos, um mal na instituição que se foi descobrindo com uma escala gigante pelo mundo. Sim, pelo mundo, não é? Houve muito... Em Portugal houve muito, e por aí fora, Estados Unidos. Sim, houve muito whataboutismo dizendo o que é verdade, que é, infelizmente, é um mal transversal, mas aquilo que eu sinto como católico é, sim, é verdade, há nas famílias, há em clubes desportivos, há em todo lado. Ali não podia. E ali era uma instituição forte que se protegia, não é? Bastante. E por outro lado, com uma expressão, e tenho pena novamente ter que dizer isto, que é, em alguns setores da Igreja em Portugal que passam a vida a moralizar sobre a sexualidade dos outros, quando se destapa um nojo desta dimensão, entram num relativismo total. A Igreja Católica em Portugal e no mundo, incluindo o Papa, é suficientemente inclusiva para toda esta comunidade LGBTQIA+. Há experiências muito interessantes e muito positivas. Falo da maioria das vozes e aquelas que há experiências muito interessantes que eu conheci até há muitos anos, né? Quando eu estive nos Estados Unidos, frequentava uma paróquia em Boston que tinha um grupo LGBT dentro da... E isto foi em 96, portanto já foi quase há 30 anos. A meu ver, são nichos. Portanto, eu falo, obviamente, além dos nichos, a voz para toda a sociedade. A voz para toda a sociedade, apesar de alguns sinais de abertura do Papa Francisco, é ainda uma voz de rejeição. E a voz do Papa Francisco sobre estas questões tem muitas reticências. Tem. Aquilo que eu disse uma vez parece que quando dá 2 passos à frente há sempre um para trás. E isto é... Mas deixa-me, eu gosto mesmo do Papa Francisco, eu vou sempre defendê-lo. Não há de ser fácil o caminho em que ele acredita no lugar onde está. E no lugar, estou a falar do lugar físico. A Cúria do Vaticano. Só recordando, João, estamos em 2025. Com certeza. Não achas isso? Acho que falta voltar às bases do cristianismo, que é a aceitação, a não rejeição, o olhar para o outro como igual. Está no cerne da mensagem cristã. Mais do que a aceitação, é olhar para o outro como igual. Não é? Um texto bíblico que eu acho maravilhoso, que é o da Samaritana, não é? Que é Jesus pede água a uma mulher da Samaria. Repara, a uma estrangeira e a uma mulher. As mulheres naquele tempo não eram consideradas pessoas em algumas comunidades. Eram uma propriedade do seu homem. E bem sabemos o caminho que as mulheres têm feito. Portanto, dentro da igreja, não é? O quão revolucionário isto é, e agora temos alguns que dizem aquele só se estiver disponível para fazer um caminho para se tornar igual a mim, e isso de facto em 2025, como naquela altura, não é aceitável. Quero falar sobre educação, sobre o estado do país, e claro, estou a falar com alguém bem especializado na matéria, até foste ministro com esta pasta. Que diagnóstico da educação em Portugal fazes neste momento? Eu tenho vários olhares. Um olhar é o olhar de médio e longo prazo, que eu acho que é sempre preciso fazer. Nós, com a nossa transição para a democracia, em 74, uma das grandes conquistas têm sido os avanços que fizemos em educação. E perturba-me muito o discurso que vamos ouvindo, que eu chamo os antigamentistas, que são aqueles que começam a dizer antigamente é que era bom. E acho que por vezes, porque estes 50 anos do 25 de Abril são um aniversário que traz riscos, porque eu e tu não temos memória do antes, portanto eu já sou pai de filhos adultos, portanto o pai de adultos
não tem memória do que era antes e é muito fácil nós transformarmos o 25 de Abril apenas num feriado, ou numa data, ou num dia em que vamos todos de cravos vermelhos na mão, muito contentes e cantamos as canções da época. O que é preciso, sobretudo, e eu até acho que nas comemorações dos 50 anos isso ficou muito aquém, é preciso tornar as pessoas conscientes daquilo que conseguimos. E a educação é uma das áreas em que conseguimos mais. Porque, repara, nós em 74 tínhamos 26% de analfabetos. Verdade. Tínhamos taxas de transição do 4º para o 5º ano de escolaridade inferiores a 10%. Tínhamos a frequentar o ensino superior cerca de 1% dos jovens. E vejamos tudo o que conseguimos. Há uma evolução enorme desde os anos 70, com certeza, a começar pelo... Mas a tua pergunta não era esta. Sim, era qual é o estado, o diagnóstico que fazes neste momento e depois vamos, obviamente que evoluímos muito, pois queria ir ao detalhe do que não está a correr tão bem. Sim, portanto, mas eu gosto sempre de contextualizar. Há um caminho enorme percorrido. Até algo mais recente, há 30 anos, nós tínhamos mais de 50% de abandono escolar precoce. O que é que está a correr mal neste momento? Neste momento, aquilo que eu acho que, onde ainda temos muitos passos a dar, é que, apesar das melhorias, aquilo que, e não só em Portugal, isto é bastante geral, aquilo que persiste como o principal problema e desafio dos sistemas educativos é estreitar o hiato nos resultados entre os alunos mais pobres e os alunos com melhor condição socioeconómica. Que são os segundos que têm melhores notas e conseguem progredir mais. Exatamente. Portanto, aquilo que nós vemos é que as condições de partida, e este é um dos princípios da educação inclusiva, é que os princípios de partida não estão a ser suficientemente compensados ao longo do percurso educativo. Falas do elevador social através da escola. Sim, não gosto muito da expressão elevador social. Usar um chavão sim, falarmos não gosto da expressão, mas se calhar não tenho uma melhor. Mas sim, aquilo que vemos é que os filhos das famílias com maiores dificuldades são tendencialmente os que mais reprovam, os que mais desistem, os que piores resultados têm. E é aí que tem que estar posto todo o esforço. É aí que tem que estar o foco maior das políticas educativas. Quero falar aqui de um alerta. Falaste da evolução desde os anos 70 nas escolas, no acesso à escola e à educação. Claro que é preciso garantir que todos os que estão na escola aprendam efetivamente, e é algo que não está a acontecer com um número demasiado alto de alunos. O alerta foi dado no início de janeiro pelo Presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, na introdução de mais uma edição do relatório anual relativo ao estado da educação. E ele diz: continua a haver percentagens elevadas de alunos nos primeiros anos de escolaridade que não estão a aprender o que está previsto no currículo, numa situação que é descrita como particularmente preocupante e grave. O país necessita de pôr em prática um programa especificamente orientado para melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens nos primeiros anos, que não chegam a todos. Concordas? Concordo. Nós, na altura em que eu estive no governo, lançámos o Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, que apostava exatamente um dos seus princípios é a intervenção ao primeiro sinal de dificuldade. Ou seja, não esperarmos pelo fim de um ciclo para constatar que os alunos não aprenderam, mas começar a agir cedo. Nós muitas vezes deixamos de fora do debate na educação os primeiros anos, a creche, a educação pré-escolar. E a primária também? Às vezes já começamos a falar dos meninos, e essas declarações do Domingos são sobre, do professor Domingos Fernandes, são sobre os alunos que não estão a aprender a ler logo nos 2 primeiros anos. Mas nós sabemos que um grande preditor do sucesso nos primeiros anos é uma educação pré-escolar de qualidade, onde se começam a trabalhar dimensões, agora vou ser linguista, como a consciência fonológica, os comportamentos precoces de leitura, a familiarização com a palavra escrita, com o objeto livro, e é preciso começar logo desde aí a detectar dificuldades e a canalizar apoios para estes alunos. E os apoios podem ser em termos de metodologias, podem ser em termos de apoios materiais, de recursos humanos, exatamente para compensar o facto de haver meninos que chegam à escola com 3 anos
e têm pais em casa que lhes leem uma história à hora de ir para a cama, e aqueles em que não há um único livro em casa. Pois. E, portanto, há aqui uma fatia ainda expressiva de estudantes, jovens, que não aprendem, que não aprendem nos primeiros anos, uma situação grave e preocupante também para ti. Sim. Esse foi, aliás, quando eu era secretário de Estado, lembro de uma vez um dirigente de uma escola dizer: o senhor devia ser chamado secretário de Estado dos alunos, porque está sempre preocupado com o que os alunos aprendem ou não. Isto era dito como uma crítica, eu tomei como um elogio. Eu quero falar de outro ângulo do mesmo problema, que é a crise de vocação dos professores, ao desgaste da profissão, da atividade, a progressão da carreira ser aos solavancos e tantas vezes congelada, como sabes, e com isto a qualidade de professores tende a baixar. Há quem veja esta profissão como o refúgio, quando não há mais alternativa, por tudo isto, mas sem qualidade no ensino, sem a tal vocação, como é que é possível manter os parâmetros e chegar a todos os alunos, ensinar todos estes jovens da melhor maneira? Bom, a falta de professores é um dos principais problemas dos sistemas educativos a nível global, neste momento. No Comitê das Políticas Educativas, que eu atualmente presido da OCDE, esse é um dos temas recorrentes. Temos tido reuniões só sobre o tema da falta de professores. E há, a nível global, esta crise de vocação? A falta de professores tem expressões diferentes e origens diferentes em diferentes países. Até é interessante fazer essa comparação. Há países em que há muitas queixas com a carreira, é o caso de Portugal, e enquanto eu fui ministro isso foi absolutamente visível, mas há países onde a carreira e os salários dos professores comparados com outras profissões até são altos, mais altos, e ainda assim há um problema vocacional. Há países, é o caso do Reino Unido, em que não há um problema no recrutamento, há um problema na manutenção. Há uma percentagem elevadíssima comparada com outros países em que ao fim de 5, 6 anos querem-se ir embora. Portanto, nós temos aqui um problema de uma enorme complexidade. E em Portugal, qual é a característica que mais sublinha esta crise de vocação? Há um bocadinho de tudo, ou seja, há um descontentamento com a carreira, que não haja dúvidas. Foi uma carreira, há pouco na tua introdução dizias alguma coisa que eu tivesse gostado de fazer. Gostei de criar 21 mil vagas para vincular professores a escolas no último ano em que estive em funções, contribuir um bocadinho para a desprecarização da profissão, mas isso aconteceu, foi uma carreira marcada por uma precariedade horrível durante anos. Mas há mais. Chegaste a ter inclusive greves no início de anos letivos? Não, eu tive greves durante 2 anos letivos seguidos, mas há outras dimensões. Uma dimensão que tem estado a ser discutida nestes fóruns globais é, por exemplo, a profissão docente era historicamente uma profissão muito feminina. Porquê? Porque o acesso a outras profissões para as mulheres estava fechado. Neste momento há mais, ainda bem, mas isso depois retira aquelas que eram as candidatas naturais a profissões na docência. Portanto, por uma razão boa, muito boa, isto afeta depois a disponibilidade. E há uma dimensão que é a dimensão principal e que cruza com muito do que já tivemos a falar até agora, é que ser professor hoje é muito diferente. Muito diferente como? Muito diferente porque nós já não temos uma escola fechada à diversidade. Ou seja, quando eu estava na escola, vivíamos enquanto país relativamente confortáveis com níveis de abandono muito elevados. Eu já relatei isto sobre a minha turma do 8º ano. Éramos 34, só 3 é que passámos para o 9º ano. E uma grande parte desistiu. Havia uma deserção das aulas. Isto não era visto como permitida. um problema. Quando queremos uma escola que é mais inclusiva, que abraça a diversidade, que quer responder a esta diferença entre os mais pobres e os mais ricos, isto reconfigura o que é ser professor. Ser professor hoje é muito mais exigente. Mais desafiante. Muito mais desafiante, muito mais exigente. E, portanto, quando falamos das vocações,
também falamos do olhar para uma profissão que não era a mesma profissão de quando era ser professor para uma elite. E como tornar esta profissão aliciante, não é? Sim, Bem sim. paga, esta questão importa Sim, sim, dizer, sim. certamente Sim, há claro. meio país Claro. a querer esta pergunta. Claro. Não é? Isto é essencial, não é? Criar Sim, condições sim. económicas e Condições, não só... sobretudo, de estabilidade na profissão. Exato. Eu não consegui Bem pagas. trabalhar propriamente a questão salarial, foi aliás aquilo que foi o meu grande contestação em relação à minha pessoa. Dirias que é das coisas que gostarias de ter resolvido de outra maneira? Teria tido um mandato muito mais tranquilo e eu nunca pus em causa a legitimidade do que os professores pediam. Nós tínhamos naquele governo uma tentativa de chegar de forma igual a todas as carreiras da administração pública. Aquela era mais visível porque o sindicalismo docente é mais forte do que outros movimentos sindicais de outras carreiras, mas obviamente quem é que é o ministro setorial que não queria pagar melhor aos seus, não é? Mas há um contexto maior. Agora, também há sinais positivos. Os cursos de formação de professores estão novamente a encher em Portugal. Portanto, eu não diria, e o que é preciso mesmo é reforçar a capacidade das universidades e dos politécnicos para formar mais professores, porque já há muitos candidatos a ficar de fora. Portanto, felizmente, parece-me que Portugal não é um país que esteja com um problema de vocação tão forte como outros países, mas temos um problema muito sério em mãos. O que é que terias feito diferente enquanto foste Ministro da Educação? Para os ministros setoriais, seja Educação, Saúde, Segurança Social, vivem numa enorme dependência em relação à administração pública e às finanças, não é? Portanto, o que é que eu gostaria de ter feito? Gostaria de ter tido todas as condições do mundo para ter todas as carreiras contentes, não é? Certo, mas sem essa resposta redonda, alguma resposta mais concreta que terias? Não, eu gostava muito de ter tido a capacidade financeira de reforçar muito as equipas multidisciplinares nas escolas. Isso era o que eu mais gostava. Eu gostava muito de que o país tivesse condições para ter nas escolas assistentes sociais, educadores socioculturais, mediadores. Este governo está a pôr mediadores linguísticos, isso é bom nas escolas, porque... e digo-te porquê também, porque isto cruza com outra questão, é que nós estamos a exigir aos professores que sejam um bocadinho um canivete suíço, ou seja, têm que ter muitas funcionalidades. E há outros profissionais que podem apoiar os professores e a escola na sua missão. Gostava imenso de ter tido os meios para fazer. Qual foi o momento, enquanto foste ministro, que foi mais difícil? Falei há pouco que tiveste greves logo no início do ano escolar, disseste que foi durante 2 anos. Só tive um dia que foi mesmo muito difícil para mim, que foi um dia em que a minha mãe foi insultada na rua por eu ser filho dela. E esse foi o único dia em que eu de facto pensei vou bater com a porta. E o que é que te fez não bater com a porta? Se calhar o ar natural com que ela depois me falou da coisa. O que é que ela disse? A minha mãe é uma mulher sereníssima e, portanto, eu acho que ela... Professora? Professora, e acho que ela me contagiou com a sua serenidade do momento. Não levou a peito? Não. Estamos a falar dos professores enquanto canivete suíço. Foi notícia também recente, certamente viste, a questão das agressões aos professores. Mais de metade, 59%, responderam ao inquérito lançado pelo Movimento de Missão Escola Pública, dizendo já ter sido alvo de violência psicológica ou física em ambiente escolar. Agressões de alunos, mas também por parte de pais. Como é que comentas isto? Obviamente inaceitável. Eu ponho sempre um grão de sal em alguns dos inquéritos que são feitos em termos metodológicos. Quer dizer, há muitos inquéritos que são feitos numa base absolutamente informal. É o caso? Não faço ideia, não faço ideia. Só para dizer, mesmo que fosse 1%, podíamos estar, o meu comentário seria igual. Qualquer agressão é inaceitável. E isso é um óbvio, não é? Aquilo que me parece é que há uma mensagem que não chega muitas vezes às famílias, desenvolveu-se em muitas escolas, em muitas famílias, uma relação clientelar com a escola, que decorre de muita coisa.
decorre às vezes dos pais não têm tempo para estar com os filhos e depois querem que tudo seja perfeito e acham que têm de uma pseudo-exigência, por aqui e por ali de uma maior capacidade de escrutínio, mas isso faz com que as relações muitas vezes sejam negativas entre as famílias e as escolas. Eu detesto a palavra culpa, uma palavra que eu erradiquei do meu vocabulário. Também Gosto- está ligada Tá ligada à às Igreja outras Católica. mas eu limpei-a do meu Limpaste, pronto. vocabulário a palavra culpa, mas eu acho que é preciso as famílias perceberem que não são clientes dos professores, têm que ser colaborantes, têm de perceber que o anjinho que têm lá em casa quando está com outros 24 é uma pessoa diferente, têm de confiar no que o professor diz e têm de ser exemplo. Uma agressão é sempre inaceitável. Portanto, eu acho que tem que ser relativamente firme neste discurso, mas também trabalhar dinâmicas de comunicação e de colaboração de uma forma mais inteligente. Não sei exatamente qual é, mas por vezes há um ambiente de crispação de parte a parte logo à partida que não é bom. E o lado de segurança, não é? Ser uma profissão que envolve segurança Claro. também é importante para ser uma profissão Obviamente, atrativa. Claro. é como nós há pouco falávamos das crianças que são vítimas de bullying. Os professores não podem ser vítimas de bullying. Ninguém no seu espaço, quer dizer, ninguém em lado nenhum, mas por maioria de razão no seu espaço de trabalho tem que estar sujeito a isso. E é uma realidade também que importa olhar. Sim, O sem bullying dúvida. para com os professores. Sim, claro. Sim. Falámos da tua mãe, não o suficiente, professora de quê? Físico-química. Físico-química. Pois, não amava essa disciplina. foi a partir dela que começaste a ter gosto por ensinar? Eu acho que sim, por olhar para ela? Nós vivíamos muito a escola lá em casa, não é? Os professores levam sempre trabalho para casa e é um trabalho que não fecha às 6:30 da tarde. E tu ajudavas a tua mãe? Sim, eu lembro às vezes nas férias, as coisas eram menos automáticas, quando na escola dela estavam a fazer as turmas, ir pôr os alunos por ordem alfabética ou arrumar papéis e coisas assim. Mas sim, a vida da escola era uma vida muito, muito presente lá em casa e terá havido, claro, ela e alguns professores que para mim foram muito importantes. Eu tenho professores, alguns ainda estão em funções, que são das minhas maiores referências na vida. Falo dessa fase de ti enquanto criança, referi o facto da pobreza ter-te chegado à porta. Que momentos e que realidades foram para ti importantes para a tua formação e a pessoa que és? Eu tive, se calhar posso falar de diferentes momentos. Eu tive no correspondente atualmente ao primeiro ciclo, até à anterior quarta classe, andei numa escola privada em Setúbal e depois fui para o anterior ciclo preparatório numa escola pública e desde aí tive sempre no ensino público. E essa escola, nessa escola tinha colegas. A minha família era uma família normalíssima, classe média, a minha mãe professora, o meu pai engenheiro civil, portanto normalíssima numa classe média dos anos 70, 80, com as dificuldades que às vezes tinha do meu pai ter menos trabalho, de sermos 4 irmãos, mais uma avó lá em casa. Mas privilegiada perante as famílias pobres, não é? Exato, e eu lembro-me se calhar foi o dia no meu 5º ano de escolaridade, portanto na altura o primeiro ano do ciclo, quando me apercebi que 2 colegas se prostituíam. Eu se calhar não sabia o que era a prostituição sequer, era uma coisa que nunca tinha entrado, e alguém me explicou na escola, e uma delas teve uma vez numa sala de aula, ia ser posta na rua porque estava completamente alterada em termos emocionais e ela teve uma quebra monumental, e lembro-me dela dizer cá fora a alguns de nós: eu passei a noite na rua porque se não levasse dinheiro para casa o meu pai batia-me. E eu lembro, eu era pequenino, eu tinha 10 anos, e lembro-me de pensar, eu não fiz nada para não ter a vida que ela tem. E ela não fez nada para ter a vida que tem. E
isto moldou-me, de facto. Isto moldou-me. Moldou-me num sentido de uma grande inquietação perante as desigualdades, perante as injustiças. Tive mais tarde, acho que já estava na faculdade, fiz um trabalho de verão com miúdos de rua, colónias de férias na altura, miúdos de rua, em que cada miúdo trazia uma bagagem imensa de crescer em famílias em que o tráfico de droga e o consumo era o dia-a-dia, miúdos com históricos de violação, ou que cresciam em ambientes de violência doméstica, e nessa altura já era mais crescido, já era adulto, e aquilo que na altura me desinstalou muito foi a normalização para esses miúdos. Ter uma menina que já tinha sido violada pelo padrasto, pelo irmão e por um tio, e que queria ir para casa, e nós discutíamos entre nós, aquela era a única forma de afeto que ela conhecia. E a experiência de trabalho com esses miúdos foi muito estruturante na pessoa que sou e nas minhas convicções, e no quão injusto é, às vezes, também em contexto educativo, fazermos de conta que os miúdos são todos iguais e que não trazem estas mochilas pesadíssimas de trauma às costas, e exigirmos que eles estejam, que cheguem à escola iguais aos que tomaram o pequeno almoço e levaram um beijinho antes de sair de casa. Não é justo, não é justo. Eles precisam muito mais de nós. Eles precisam de abordagens diferentes, eles precisam de um carinho que os outros não têm. E a escola já é isso? A escola para muitos é o único sítio onde isso é. Quando nós tivemos de fechar as escolas por causa da pandemia, eu acho que nunca trabalhei tanto na vida como nesses primeiros tempos da pandemia, e a minha angústia era saber a escola fechada para muitos alunos que têm na escola o oásis da sua vida, e termos perdido o filtro, o único filtro que muitas vezes temos de detecção de situações de negligência, de abuso, o único lugar onde muitas crianças comem uma refeição quente, e para mim foi uma angústia imensa, e felizmente, passado algum tempo, conseguimos ter as escolas abertas para os alunos sinalizados como tendo que estar presencialmente na escola. Quero falar de outra coisa, o facto de ter estado com muitas atividades desde muito cedo, nomeadamente no escotismo, fizeste rádios pirata, fazias 30 por uma linha, e contaste-me que era para estares ocupado, porque sofreste desde muito cedo de uma depressão. Sim, sem ter, vamos lá ver, duas dimensões. Gosto de fazer coisas e gosto de meter nas coisas, e de experimentar várias coisas. O meu diagnóstico de uma depressão, que é uma depressão crónica com que tenho vivido, vem muito mais tarde, e portanto porque todos os estigmas da saúde mental existiam. Portanto, e fizemos um caminho em Portugal. Um caminho, não é? E as suas manifestações eram também insónias pelas quais eu era conhecido, porque toda a gente dizia, ele só dorme 4 horas por noite, ele só dorme 3 horas por noite. Desde que idade? Desde cedo. Se calhar demasiado cedo. E portanto, olha, há um lado que é mau, porque é um quadro muito solitário, porque ainda na infância ainda há estigma, ainda hoje, mas não se fala. Se a pessoa tiver um cancro, pergunta-se então como é que estão a correr os tratamentos. Quando tens uma depressão, os teus melhores amigos dizem, dá lá a volta, salta, sai lá disso, não é? E depois também porque eu fui sempre bom a mascarar coisas, e quer dizer, não é mascarar, tenho estes dois lados. Por último, posso estar muito contente e depois às vezes cá por dentro não estar nada contente. E hoje consigo falar disso. A vida obrigou-te a teres uma certa máscara social para... Sim, não é suposto, a saúde mental não é suposto falar-se dela, não é suposto teres problemas. Portanto, hoje se calhar é a primeira vez que estou a falar disto assim. Obrigado por isso. Mas hoje vivo muito tranquilo com isso, mando muita gente para o psiquiatra, e digo a muitos amigos que tomar antidepressivos
se nós tomamos Benuron quando estamos constipados, ou tomamos uma coisa para o colesterol quando ele está alto, quando precisamos também de estabilizar níveis de serotonina, e se o médico achar que é bom, não é um drama. Faz parte, e se isso nos ajudar a dormir melhor, a estar melhor, etc., tanto melhor. Mas sim, usei o trabalho e a coisa como ao longo escape da vida, não é? Sim. Mas tem lados bons. Eu lembro de um ano, já adulto, já pai de filhos, que não conseguia dormir, foi quase um ano seguido, não conseguia dormir mais do que 1 ou 2 horas por noite. Li os clássicos todos, foi ótimo. Não romantizemos Foi estados ótimo. depressivos, a leiam brincar. muito, mas não romantizemos, Exato, digo exato. eu. Estamos aqui a atenuar também algo Sim, pesado, e sim. muito obrigado pela tua partilha. Como é que foste superando a literatura, os amigos, a terapia? Fiz terapia, Desde que fase? foi só nos últimos 7, 8 anos. Foi muito importante, mas também esta vida ativa foi muito boa, porque eu, das coisas que mais gosto é dos meus amigos, e daqueles amigos a sério, daqueles amigos com quem a gente fala sobre tudo, com quem podemos estar uma noite inteira só a dizer disparates. As tais fofocas? Sim, tudo. Sabes que o escotismo foi para mim um espaço muito seguro, sempre. E as minhas maiores amizades vêm daí. Somos todos padrinhos dos filhos uns dos outros e coisas assim. Sempre com aquelas mainhas? Tudo. As mainhas. Tudo, João tudo, Costa tudo. já teve mainhas altas. Já reteiras. E calções. Depois nos últimos anos já andava de calças, que já tinha assim uma certa noção de mim próprio. Mas quando estás no campo não queres estar de calças, queres estar de calções, não é? Está calor. há lados práticos. Só não é? para resolver a parte da saúde mental, e esta que se fala pouco, e que importa estarmos atentos na infância, na adolescência. Então na infância, claro, e na adolescência, que é uma fase fortíssima, que é a fase em que é a idade do armário, é uma fase de conflito para todas as pessoas, e então quando se passa por estes estados importa um olhar. Tu disseste que estás a ser acompanhada há 7 anos. Foi uma grande conquista para ti, e foi uma luta contra ti próprio, ou não? De eu vou. Foi uma luta. Vamos lá ver, a parte de psiquiatria era mais fácil do que a parte de terapia. Então, porque é química, toma o comprimido e já passa. Lá escavar. Tiveste resistência, é isso que eu quero dizer. Ir ao fundo. Tu próprio tiveste alguma resistência? Tive imensa. Em escavar alguma em ti? Não, tive imensa. Pois, tive porque imensa. esta parte de Mas só há 7 anos tem a ver com uma resistência tive em tua, não é? excelentes mãos. Foi muito, muito bom. Recomendo a toda a gente. Porque olhas para ti de formas que nunca... És apoiado a olhar para ti de formas que nunca tiveste coragem de olhar, e no fundo desenvolves também estratégias para lidar com esses olhares que não querias ter de ti próprio, e isso é muito simpático. Fazes as pazes contigo. é doloroso, imagino. Há momentos dolorosos, há momentos muito reconfortantes, mas não é fácil. Quer dizer, Não é fácil. Não é fácil. Eu também faço fisioterapia por causa do meu pé coxo, também não é fácil. Portanto, compara bem, não é? Compara bem as duas coisas. Mas eu recomendo mesmo quem não tenha problema nenhum, experimente, porque Arruma-se assim, os móveis da cabeça. É uma boa analogia. Eu pergunto se é uma boa analogia. Arrumar os móveis, ou desarrumar, para depois voltar a arrumar em sítios diferentes. É mais e perceber umas coisas tão fora de sítio. Exatamente, que se calhar há ali uma abordagem estética diferente para a arrumação dos móveis dentro da cabeça. E é diferente, porque eu tenho essa experiência, é diferente de um trabalho orientado para uma dimensão mais espiritual, não é? Eu também fiz e para quem é católico, não é? Também recomendo aqueles, são chamados exercícios espirituais com os jesuítas, são momentos muito, mas é um trabalho diferente, é um trabalho muito diferente, porque tu ali tens alguém que sabe da poda
a ajudar-te e a orientar-te de uma maneira mais Se soubesses profunda. tu o que sabes hoje, terias começado a terapia mais cedo? Não sei, não sou nada dessas coisas de olhar para trás e acho que as coisas apareceram quando apareceram, com a dificuldade que houve, mas olha, ainda bem que estou bem. É isso. E capaz de recomendar aos outros. Obrigado pela partilha. Quis falar um pouco sobre isto também, porque acho que tem E eu acho que é importante que nós nos falemos da saúde mental sem fantasmas, porque há muita gente que ainda os tem. Eu também os tive, e por isso é bom haver este espaço em que falamos e dizemos, olha, pessoas normais ou anormais como eu como também, todos nós. exatamente, é normal ter um problema de saúde mental. E é normal e desejável a procurar ajuda, claro, e falar disso. Claro. Então, agora tenho um áudio para ti. É normal que estes áudios surjam neste programa. Estás com aquela pose, assim, de repente ficaste com uma pose defensiva de sei ministro. lá, eu o que é que aí vai? De repente Estou sem gravata. De repente senti que estava perante o ministro, mas não. Vamos a isto? Vamos. Olá João, olá Bernardo, fico muito satisfeita de poder dirigir esta mensagem ao João Costa. Eu e o João conhecemos-nos pela primeira vez em novembro de 2015, quando integramos juntos a equipa da educação daquele governo que começou em novembro de 2015, um governo do Partido Socialista apoiado pelos partidos à nossa esquerda, e que foi um governo que repôs muita esperança que o país tinha perdido. Foram 4 anos muito, muito intensos na equipa da educação, em que passámos de conhecidos, colegas, a grandes amigos, e também com o nosso amigo João Paulo Rebelo, que na altura era secretário de Estado da Juventude. Foi aí que tive também a oportunidade de saber a imensidão dos conhecimentos do João em matéria de educação, que vê sempre a educação como potenciadora do que as pessoas têm de melhor, uma educação inclusiva, que aliás agora, no cargo em que está, internacional em que está agora, nesta matéria, é a melhor pessoa para um cargo desses, porque acredita mesmo na educação como forma de inclusão. Queria também dizer-vos que o João tem uma enorme cultura, conversar com ele é um prazer enorme e tem um sentido de humor incrível. Divirto-me sempre que estou com ele, e tem ainda uma outra característica, é um excelente cozinheiro, um cozinheiro maravilhoso. Tem valores e convicções profundas que defende sempre sem hesitação, sempre com coragem e sempre sem papas na língua, e isso é um motivo de grande orgulho. Como se viu quando escreveu o livro Identidades e Famílias, uma visão progressista da sociedade, uma visão progressista da família, contra as posições atávicas e excludentes que vão graçando na nossa sociedade. E é por isso, com muito gosto, que envio esta mensagem a um grande amigo, e queria deixar-lhe uma pergunta que espero eu também sirva para seguir aí a vossa conversa no estúdio. Eu gostava de perguntar ao João Costa qual é o antídoto para acabar com os extremismos, com os populismos, com os autoritarismos, com a xenofobia, com a misoginia, enfim, que antídoto é que ele vê para que nós voltemos a ter humanismo e uma visão mais progressista, que não exclua ninguém, nestes tempos em que o mundo parece tão virado contra as pessoas, Um grande beijinho aqui da Alexandra Leitão. Bom, acabamos de ouvir a líder parlamentar do PS e candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão. Obrigado, Alexandra. Amiga e cúmplice de João Costa desde os tempos da Geringonça, não é? Já lá vão uns aninhos. Ela traz aqui as chegas sobre o João e como desde sempre encarou a educação como potenciadora do que as pessoas têm de melhor. Uma educação inclusiva para todas. E fala do humor do João Costa e da sua boa mão para a cozinha, pois temos que falar mais sobre isto. E deixa uma pergunta: qual é o antídoto para acabar com os extremismos, os populismos, os autoritarismos, a xenofobia, a misoginia e por aí vai? É a pergunta para 1 milhão. Vamos ouvir a resposta do João Costa na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para mais leituras, mais surpresas. Mergulharemos noutros babados, ou seja, fofocas. Quer que nos dê música e partilhe algumas sugestões culturais. Tudo para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas.
fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.